Meio-dia e 39, eu vou colocar aqui na nossa conversa agora, chegando o Daniel Matos, advogado, também operador do direito aqui, como o doutor Fernando, ele é economista, perito judicial, especialista em direito tributário. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Tudo, boa tarde a todos. Daniel, bom, vamos falar um pouquinho de reforma tributária, a gente já sabe em que pé que está, foi aprovado na Câmara, ainda tem a passagem pelo Senado para acontecer, vai demorar, né, acho que pelo menos novembro, né? Enfim, mas o que a gente pode dizer que muda com a reforma tributária diante do que foi aprovado até aqui? Ela pode sofrer alguma alteração no Senado? Ok, você vai ter uma junção de vários tributos que vão passar a ser alguns, por exemplo, você não vai ter mais tantos tributos estaduais e federais, né, que é a proposta que vem sendo, que tem uma tramitação melhor, que é o IVA dual, e vai ter também o IVA municipal, que vai abarcar, dentro dos estaduais, toda a tributação indireta vai passar a consistir num tributo só. É isso que muda. Existia um estudo antes, que era o Doing Business, que era, se eu não me engano, ele ficava nos Estados Unidos ou no Canadá, eu não me recordo, mas que ele colocava a quantidade de horas necessárias para uma empresa cumprir todas as obrigações de cada país. E o Brasil, ele sempre ostentava lá os últimos lugares, ficava na lanterninha, porque aqui a gente tem várias normas que a gente tem que cumprir para recolher em conformidade o tributo que é devido para cada órgão. Então, assim, o ponto positivo da reforma é que você vai ter uma simplificação de tributos, o que vai viabilizar para as empresas a conformidade tributária. Bom, tem uma regra de transição aí para isso acontecer, então ICMS e ISS, os locais aqui, tem o nosso estadual aqui, IVA, tem lá na União, aquele que vai unir PIS, COFINS e PIS, né? Enfim, como é que essa regra de transição vai se dar para que, de fato, essa simplificação ocorra? Então, essa regra de transição, ela, infelizmente, né, a ideia até ela é bem pensada, mas ela tende a causar um grau de incerteza barra insegurança jurídica muito grande, porque imagina que você pode ter duas empresas optando por regimes tributários distintos. Você pode ter as empresas que entendem que esse regime novo do IVA é interessante e façam a adoção a ele e já passam a cumprir as regras, como você vai poder, durante esse intervalo de 10 anos, ter empresas que ficam no regime antigo. Então, o que se acredita é que pode haver um grau muito grande de judicialização em razão da desconformidade, que você vai ter pessoas no regime novo, que tem regras distintas de compensação de tributos, inclusive o ISS, nesse formato de tributação do IVA, né, que o IVA ele é um imposto não cumulativo, que você desconta o que veio na etapa anterior, em que pese as críticas do setor de serviço em relação a esse formato de modelo, ao passo que você ainda vai ter empresas que vão estar no regime antigo que podem ter situações de tributos não cumulativos e cumulativos a depender do regime tributário que ele escolheu. Então, eu acho que isso só vai aumentar o grau de incerteza nesse intervalo de 10 anos. Aumento de carga tributária vai sobrar mesmo para o setor de serviços? Infelizmente vai, porque já tem alguns estudos, né? Se eu não me engano, eu só esqueci a entidade, mas é uma entidade muito forte que representa a categoria da entidade de serviços e que o aumento de carga pode passar de 200%, porque imagina, você tem uma empresa que tem uma alíquota hoje que é o ISS, que é 5%. Tudo bem, é cumulativo, né? Por alguns aspectos, mas você pode entrar no IVA com uma alíquota de 25%. É muita coisa, né, nesse setor. Eu até entendo um pouco por que está sendo feito essa mudança agora, né, em que pese o IVA ele seria um modelo de tributo mais ajustado para aquele antigo formato industrial que a gente tinha econômico. Hoje a gente está entrando cada vez mais num ambiente mais descentralizado, mais virtual, em que as aquisições de bens e produtos se dão no formato eletrônico, não mais pessoal. Então, infelizmente, esse setor ele tende sim a sofrer muito caso haja essa aprovação. Legal, Daniel Matos, obrigado aqui pelos esclarecimentos. A gente volta a se falar em uma próxima oportunidade. Daniel Matos, especialista em direito tributário, economista, perito judicial, advogado. Até a próxima, um abraço. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Até.